Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Vocês nos acompanham aqui das galerias, também vocês que nos acompanham através da TV Câmara. Eu queria, o vereador que me antecedeu aqui, concordar com ele com relação à bagunça dos fios nos postes da Bandeirantes Energia. A Bandeirantes Energia que terceiriza os seus postes, inclusive para TV a cabo, para a companhia de telefonia. Mas nós aprovamos na quinta-feira passada uma lei municipal de autoria do colega Wagner Balheiro que disciplina toda essa questão, e agora nós teremos como realmente, com força de lei municipal, além dos requerimentos que Vossa Senhoria vem fazendo, nós fazemos também, que é uma reclamação recorrente dos munícipes, que nós podemos agora, por força de lei, estar cobrando a empresa de energia elétrica, a empresa que terceiriza, inclusive, os seus postes de luz para as empresas de telefonia e TV a cabo. Eu queria aqui também comentar essa situação que está acontecendo, de atraso do pagamento das bolsas auxílios. Nós estamos num final de ano difícil. Você tem uma questão financeira, uma questão orçamentária e uma questão financeira. O financeiro não está acompanhando o orçamentário. Nós estamos no final de ano realmente bastante difícil. Eu cito aqui algumas cidades, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não recebe o seu salário há meses. E outras cidades estão numa situação semelhante, aqui no estado de São Paulo e em outros locais do Brasil. São José dos Campos veio honrando até então seus compromissos. Estamos dentro do mês. Nesse mês, houve um atraso do pagamento de monitorias, alguns pagamentos dentro da Secretaria de Esportes que já foram saldados. Eu liguei agora há pouco ao governo, já venho cobrando há dias, há semanas, desde o 5º dia útil, que é a época normal dos pagamentos, a normalização desses pagamentos, porque vinha acontecendo esse atraso, que não ocorreu durante praticamente o ano todo. Nós não tivemos atraso durante o ano. E realmente tive essa resposta. E esperamos que, até o final desta semana, nós tenhamos a solução e o pagamento desses profissionais. Na verdade, são os atletas que recebem Bolsa Auxílio, atletas do FADEMP, atletas de Atleta Cidadão, do programa Atleta Cidadão, não recebem Bolsa Auxílio. O que eles recebem são auxílios da Prefeitura com taxas federativas, inscrições para campeonatos, são garantidas as condições de condução, seus treinamentos são gratuitos, eles participam do programa de formação de atletas. Quem recebe por Bolsa Auxílio são os atletas das equipes principais do FADEMP, das 56 equipes que representam o município, nos jogos regionais, jogos abertos do interior, e as comissões técnicas, tanto do Atleta Cidadão quanto do FADEMP. Aí sim que vem o meu comentário também nesse sentido. Nós estamos já com apontamentos, com indicações de que profissional não deve receber por Bolsa Auxílio, porque Bolsa Auxílio, pela nossa legislação, é para atleta. Existe o Bolsa Atleta regulamentado pela legislação federal do esporte. Os profissionais, nós já estamos pleiteando, já defendendo a situação que eles, da mesma forma que aconteceu com os professores do programa Cidade em Movimento, que todos os profissionais das comissões técnicas do programa Atleta Cidadão e do FADEMP, desde a criação do FADEMP, em 1994, desde a criação do programa Atleta Cidadão, em 2004, esses profissionais recebem por Bolsa Auxílio. E nós pleiteamos que eles venham a ter uma situação trabalhista reconhecida, legítima, com todos os benefícios da lei, através da CLT, que é o registro em carteira. Esse é um pleito que nós temos, e não é desse governo, é coisa que já vem há tempos. Foi assim numa época passada, já vem assim praticamente, vamos completar bastante tempo, o FADEMP é de 1994, portanto, mais de 20 anos. O Atleta Cidadão desde 2004, 12 anos. Inclusive, o Atleta Cidadão, nós temos um outro pleito. Além dessa condição legítima do profissional, a questão que já está no governo também,
algumas questões não puderam ocorrer nesse período eleitoral, porque poderia configurar aí um benefício, uma compra de voto por parte do prefeito, mas nós estamos insistindo que o prefeito, antes da sua saída, que ele regulamente o programa Atleta Cidadão, porque o programa Atleta Cidadão ele é de 2004, e ele tinha 90 dias para ser regulamentado e nunca foi. O corpo técnico da Secretaria Municipal de Esportes fez um estudo aprofundado, com toda essa regulamentação, já passou para o governo, inclusive com o aumento de idade, porque o programa Atleta Cidadão ele vai dos 7 aos 17 anos. São feitas triagens, peneirões periódicos na cidade, com os atletas das escolinhas comunitárias de iniciação esportiva da Prefeitura, do DAEC, Departamento de Atividades Esportivas Comunitárias, com os atletas de clubes, de projetos sociais, são seletivas abertas. Esses atletas são selecionados pelas comissões técnicas de cada modalidade que tem Atleta Cidadão, e ele passa a integrar a equipe do Atleta Cidadão, com os benefícios de filiação nas federações específicas, participação em campeonatos, material esportivo. Ele não tem salário, mas tem toda uma retaguarda, treinamento de qualidade, bons profissionais são os técnicos para dar essa retaguarda. E nós pleiteamos o aumento da idade para sub-23, que seria 22 anos. Porque o atleta, aos 17 anos, quando encerra o programa, ele é atendido por 10 anos, dos 7 aos 17. A cidade tem um baita investimento, um grande investimento, durante 10 anos. Esse atleta, aos 17, ainda não está preparado para as grandes equipes. Poucas modalidades, ginástica artística, ginástica rítmica, que os atletas são absorvidos com idades menores. Mas a maioria das modalidades, os esportes de quadra, os esportes de luta, o atleta com 17 anos não está em condições ainda de compor uma equipe principal do FADEMP. Então, nós temos um investimento de 10 anos e perdemos esse investimento, né? Portanto, esse é um pleito, que dentro dessa regulamentação, o aumento da idade, isso pode ser feito agora imediatamente pelo senhor prefeito, porque seria um grande reforço para o esporte de base, o esporte formativo de atletas, formação de atletas do nosso município, né? Essa é uma reivindicação que nós estamos fazendo, esperamos aí sermos atendidos. Uma outra reivindicação muito importante, que incide diretamente no desporto de base. Outras cidades fizeram, vizinhas nossas fizeram, Taubaté fez, outras cidades fizeram. A questão, nós temos uma LIF do esporte em São José dos Campos. E é exigido da empresa apoiadora que apoia um atleta ou apoia uma equipe, 20% de contrapartida. Então, ele pode destinar até 50%, até metade do que ele paga em tributos municipais à empresa, que é SS e IPTU. Pode destinar a um projeto esportivo, né? Que é um projeto que é apresentado na Secretaria Municipal de Esportes, ou por atleta ou por equipes. Essa empresa apoiadora, ela tem que dar uma contrapartida de 20%. Isso tem sido um fator limitante no desenvolvimento da LIF. E nós estamos pleiteando que, quando o projeto for para desporto de base, para escolinhas de formação, o próprio Atleta Cidadão em si, a verba de LIF, o projeto de LIF seja para atender o Atleta Cidadão, que não ocorra a exigência da contrapartida, dos 20%. E quando for para o FADEMP, que já é a equipe principal, que tem uma maior visibilidade, está nas grandes mídias, equipes que representam em grandes competições, que tenha uma contrapartida reduzida quando for para a FADEMP, equipes da cidade, uma contrapartida reduzida para 10%. Porque a empresa já vai ter um interesse maior, porque ela vai divulgar ali no uniforme do time, no uniforme daquela equipe que está representando e do atleta. Então, que as equipes do município, seja de Atleta Cidadão ou FADEMP, que no caso da lei de incentivo fiscal, nos projetos de LIF, seja, no caso do Atleta Cidadão, reduzido para
excluído, não exista mais a contrapartida, a exigência da contrapartida, e que para a FADEMP seja reduzido para a metade da contrapartida que é exigida hoje, dos 20% exigidos atualmente, reduza para projetos voltados à equipe do FADEMP para 10%. Né? Então, são medidas que valeriam muito a pena. E nós queremos ainda esse ano, estamos trabalhando esse ano, lutando muito para esse ano, trazermos para votação a nossa lei da política municipal do esporte. Porque aí sim, você vai ter um esporte com planejamento na cidade. Alguém sabe dizer para mim o que nós esperamos do esporte de São José para 2020, para 2025, para 2030, como ocorreu agora com o Plano Municipal de Educação, que nós votamos há pouco, já sabemos as metas para a educação para 2020. E para o esporte? Ninguém sabe. Né? Então, aqui os vereadores, os colegas aqui, o vereador eleito, Marcão da Academia, parabéns, Marcão, pela sua eleição. Comentava com o seu pai aqui, que ele é o pai herói, né? Sempre ao seu lado ali, foi candidato algumas vezes também, o professor Ney. Você também quis muito estar aqui, conseguiu o seu sonho. Tá? E é importante que a gente tenha aqui pessoas comprometidas com as causas. Você também é uma pessoa do esporte, como o Rogério. Então, são lutas que nós temos que avançar. São José dos Campos precisa ter a sua política municipal bem definida, uma política que alinhe todas as estruturas que nós temos, programas importantíssimos, que são diferenciais de São José dos Campos, o nosso FADEMP, o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, o Programa Atleta Cidadão, o Programa Cidade em Movimento, todos os programas de escolinhas de esporte do DAEC, recreação, fundamente e alinhe tudo com as legislações, a legislação nacional. Como eu disse ainda há pouco, técnicos nossos de equipes técnicas de FADEMP e Atleta Cidadão recebem por Bolsa Auxílio. Né? Sendo que Bolsa Auxílio é para atleta, existe Bolsa Atleta na Lei Nacional do Esporte. Não tem Bolsa Técnico, técnico profissional. Não é? Então, gera esse tipo de problema que nós estamos tendo aí. Tá? Então, nós já estamos fazendo esse apontamento, estamos trabalhando muito todo o nosso mandato. Nesses 4 anos, nós evoluímos, desenvolvemos a lei da política municipal do esporte. Esperamos ter aprovado, porque aí sim, o prefeito fez um trabalho importante na cidade e ele sairia com essas leis aprovadas, ajudando o atleta cidadão na questão da regulamentação da lei do atleta cidadão, do aumento da idade e na questão da retirada da exigência da contrapartida de 20% dos projetos voltados para esporte de base e redução para 10% para o FADEMP, projetos do FADEMP, seria um grande sinal de realmente o seu esforço em investir em gente da cidade, em projetos da cidade, projetos que formam pessoas. Porque o esporte, ele tem essa função formativa. Ele ensina valores, ele ensina regras, ele ensina a conhecer o corpo, cuidar do corpo, conhecer os seus limites, evitar as drogas, tudo que atrapalha o seu rendimento, ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter horário para treinar, ter horário para comer, a nutrição esportiva, tudo isso está envolvido no esporte. São muitos aprendizados que a pessoa acaba levando para o seu dia a dia. Né? E nós esperamos aí que possamos fechar esse mandato, ainda vendo esses progressos para o esporte de São José dos Campos. Nós que militamos na área esportiva há muito tempo. Eu completei esse ano 40 anos de prática de judô, 35 anos como professor, né? 25 anos como delegado regional voluntário da Federação Paulista de Judô. Então, a gente tem uma vida em prol do esporte. Eu acredito muito. Consegui minha reeleição, né? E tenho lutado muito por isso, né? Para que o esporte se desenvolva. Né? Podemos aqui, inclusive, colegas aqui, formarmos uma frente parlamentar em defesa do esporte. Não uma frente parlamentar, não parlamentar, uma frente parlamentar para avançarmos. Temos pessoas de potencial aqui, que conhecem o esporte, podemos avançar muito nessa casa, com muito trabalho e muita união. Tá certo? Queria também encerrar minha fala, dando um grande abraço na colega Juliana Fraga,
Juliana, Deus abençoe você, tá? A lei eleitoral devia essa situação de julgamento da candidata do seu partido, a Aninha da Comunidade, porque ela teve um problema na sua inscrição no PT e acabou aí tendo os seus votos não contados no momento certo da apuração, estava com um processo em andamento, que foi julgado após a eleição, caíram aí os 700 e poucos votos dela, mais 600 votos da legenda do PT, da coligação do PT. Vocês teriam um terceiro vereador e, com essa decisão unânime da Justiça Eleitoral, você vai assumir aí a vereança. Você que fez um trabalho muito importante, uma judoca também, né? Uma atleta que foi da seleção do São José dos Campos. Tive muita honra de ter você na nossa equipe, como técnico na época do FADEMP, você como nossa atleta, uma grande campeã, uma campeã na vida também. Perguntaram lá na Federação Paulista de Judô, nosso presidente ele falou na abertura do Campeonato Paulista que uma definição que ele gostou muito de judoca, de um dos professores. Perguntou: o que é judoca? E a pessoa respondeu: judoca é você acordar todos os dias com a certeza que você vai fazer o melhor possível pelas pessoas e para ser uma pessoa melhor naquele dia. E você é uma judoca de verdade, uma professora, uma colega. Deus abençoe. Parabéns.